Por essa parte, Deus seja louvado. Espero de coração que tenha ficado bem claro. Não quero a Irmandade preocupada. É para só vir adorar a Deus, bem gostoso. E dá bastante pitaco na igreja, sim. É para dar. Vocês que são membros, sim. Muda as coisas de lugar, quer mudar a cor, quer fazer um evento. É da Irmandade, a igreja é da Irmandade. É para o povo de Deus. Agora, quanto às coisas de Deus, não tenham medo. Nós estamos fazendo tudo debaixo da guia do Espírito Santo de Deus. E como o servo de Deus disse, rapidinho você percebe se a coisa não está indo bem. Glória, isso dá o que falar, nossa, depois a turma fala que é uma beleza. E a gente acha bom, porque quanto mais eles falam, mais visualização dá. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, no capítulo 6. Vamos ficar em pé para ouvir a leitura, por favor? Tá certo, irmã Dani? Todo mundo sabe agora que você ouve Zezé de Camargo e Luciano, tá bom? Agora o Luciano virou irmão de igreja. Glória a Deus. Tudo certo? Eclesiastes capítulo 6. Glória a Deus. Ainda tá dando bem tiquinho a microfonia, mano. Bem pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Há um mal que tenho visto debaixo do sol. A gente tem tempo? Que hora que acaba o culto? 3:30, né? Então vamos andar. Falei demais. E que muito frequentemente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro digno, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele, sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem um homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será dele, o que será depois dele debaixo do sol? Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. O título aqui, acho que passei de ler para a Irmandade, mas vocês devem ter visto aí na sua Bíblia, diz: é lícito gozar os bens que Deus deu, mas esses não podem satisfazer a alma. Esse não podem satisfazer a alma, não quer dizer que você tem que tomar cuidado para que eles não satisfaçam sua alma. Ah, não, eu ter carro, ter dinheiro, vai me satisfazer a alma, mas eu não vou deixar porque Deus está dizendo para não deixar. Não. Ele está afirmando, não existe a possibilidade dos bens materiais satisfazerem a alma. Não tem como. Eu já contei isso à Irmandade algumas vezes, vou falar aqui de novo porque é a ocasião. A grande maioria das pessoas em depressão que você conhece são pessoas que não têm falta de nada ou têm o suficiente para sobreviver, podem não ser rica, milionária, mas vai lá no Americanópolis, vai lá numa favela, vai não sei aonde, que o povo está lá vendendo almoço para comer a janta, vê se você acha um depressivo. Pode haver, é uma doença. É uma doença, viu, irmãos? É uma doença. Mas ninguém pode negar que isso é um mal espiritual. Ninguém. Ninguém pode negar. Sabe por quê? É quando
Porque uma pessoa, quando perde emprego, vocês vão ver muito isso, pessoa que foi muito rica e ficou pobre. A pessoa era muito rica e de repente faliu, perdeu tudo, e aí entra em depressão, na Grande Depressão dos anos 1900, quanta gente se matou, porque perdeu tudo na bolsa. Naquela virada do plano Collor, que congelou a poupança, em 90, que também, quando a VASP, eu conheci uma amiga, chamada Rosângela, que a amiga de trabalho dela se suicidou, porque nunca recebeu da VASP, tem gente que não recebeu até hoje, por mais de 30 anos. Né? Por quê? A pessoa esperava a realização nas coisas que são tangíveis. Esperava uma resposta espiritual de algo que é material. Pode ser o carro mais lindo que for, irmão, onde você largar ele vai ficar, se ninguém dirigir, ele não vai andar. Tem uns que estacionam sozinho, mas não vai fazer mais do que isso. Pode ser um helicóptero, pode ser um barco, mas o que fala contigo essa tarde, você pode estar numa choupana, você pode estar na rua, você pode estar na cidade, você pode estar na sua casa, ele habita dentro do teu coração. Glória ao nome do Senhor. Eu larguei tudo no meu serviço, meu irmão tá aí, irmão Eduardo, foram almoçar e depois vieram para cá, viu que tinha que ver com eles, falei, vou embora, que eu tenho compromisso com a obra de Deus. Aí depois nós volta, fica até 10 horas, né, Edu? Fica até o quanto, né, Marcelo? Quanto precisar. Mas esse momentinho é do Senhor, é pouco demais para a gente deixar de fazer para Ele. Irmão, põe Deus como prioridade na tua vida. E hoje Deus vai mandar embora alguma nuvem estranha que está sobre a tua cabeça. A palavra diz que se o homem ouvimos aqui, tiver muito dinheiro, tiver muita realização, viver 2 vezes 1000 anos, que é 2000 anos, mas não tiver o Senhor no coração, a palavra diz, um aborto é melhor do que ele. Já pensou? Porque viveu, teve toda a chance e não aproveitou nada. Irmão, a vida é um conto ligeiro, a palavra fala que é um vapor que desvanece. Uns falam, eu já estou velho, eu estou no fim da vida. Desde quando, irmão? Cemitério escolhe idade, eu tenho um filho de dias enterrado lá e uma avó de quase 90 anos, não tem diferença. Receba de Deus a condição de ser feliz o agora, o já, crendo no Senhor Jesus de todo o teu coração, e colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. O Senhor te diz tudo o que te falta, Cristo suprirá. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos sabem que os discípulos, todos eles tinham alguma coisinha. Pedro tinha barco arrendado, Lucas era médico, Mateus era cobrador de impostos, enfim, João era filho de um sacerdote. Não é isso, irmão? Filho de Isabel. E eles tiveram grande dificuldade de se desprender. O Senhor Jesus era filho de um carpinteiro, mas ainda assim era um empresário do ramo moveleiro. Tinha alguma coisa. Mas se desprenderam de tudo, porque não é só pregar, é pregar e tentar dar o exemplo. Então ele diz, aquele que não deixar pai e mãe para vir após mim, não é digno de mim. E irmãos e fazenda. Irmão, não é isso que Deus quer. Não é essa a proposta da palavra. Larga tudo, deixa as contas para lá, para de trabalhar. Não. O Senhor quer uma vida regrada. O Senhor quer a tua vida equilibrada e que você dê valor ao que tem valor e deixe de lado aquilo que não presta, aquilo que te puxa para baixo. Bendito seja Deus, o que não soma, subtrai, irmão. Deixa para trás o que não te leva para frente. Receba essa tarde por essa palavra uma virtude nova derramada sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. E Deus te diz pela palavra, aonde você puser a tua mão, haverá a bênção de Deus. Os irmãos podem ver que crente é abençoado. Olha outra coisa que o servo de Deus falou. Derrota não é coisa de crente. Nós não nascemos para perder. Onde você põe a tua mão, parece que não dá nada, e você fica ali malhando o trigo no lagar, fica ali insistindo, vai fazendo, e as coisas vão melhorando. Temos aqui exemplo da irmã Marinalva. Vou usar ela respeitosamente, eu chamo ela de mãe Irinalva, minha mãezinha paraibana.
Ela morava de aluguel em Osasco, pagava um aluguel caríssimo. Quantas vezes me falava, preciso entregar casa, preciso pegar casa, e murta não sei da onde, pinta não sei da onde, chove dentro da casa, e construindo a casinha dela aqui em Barueri. Assentou azulejo, ela. Construiu a casa, vai daqui, vai de lá, mas onde já se viu como é que faz? Agora ela, quando sai daqui do culto, já vai para a casa dela, de lá ninguém tira mais. Mas quantos exemplos, irmão? Quantos exemplos nós poderíamos usar aqui? Como que não é abençoado? Irmão, olha para as tuas mãos aí, ó. Olha para as tuas mãos. Toda a irmandade que está aqui. Olha para a tua mão e fala para elas, vocês são abençoadas. Onde você pegar, tem a bênção de Deus. Alamanaia, tua vida é abençoada. Aleluia, tem a unção de Deus sobre a tua vida. Você não precisa deixar o Senhor, você não precisa varar dia e noite trabalhando, você não precisa esquecer da palavra. O pouco com Deus é muito. E onde você passar, haverá grande bênção na tua vida. Se você lutar com as tuas mãos, você vai perder. Luta com a força da palavra, diz o Senhor. Davi lutou com a mão dele, irmão. Davi não lutou com a mão dele. Ele falou para o gigante, tu vens a mim com escudo, com couraça, com capacete, com espada. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedrinha, um seixo de rio, derrubou um homem de 3 metros de altura. Ô irmão, lança a tua pedra, o gigante vai cair. Não tenha medo de ser crente. Não tenha medo de profetizar sobre a tua vida. Esses dias minha filha, outras pessoas que trabalham conosco, a gente trabalha com atendimento direto ao cliente. E cliente é um trem chato, porque se tomam conta e trabalha também. Se todo cliente que viesse até nós comprasse, falo isso toda hora no escritório, nós estava rico. Só que vem 200 para um comprar. E os outros 199 caroçando, enchendo as paciências. E minha filha excomungava lá, ai, cara chato, mulher nojenta, minha filha. Eles não estão ouvindo, mas não fala isso, abençoa todos eles, porque um deles vai dar certo e vai pagar nossas contas. Parece que ela gosta, de vez em quando ela reclama menos. Todos são uma bênção. Irmão, abençoa a tua vida, abençoa a tua casa. E não fica preocupado. O próprio Senhor falou, olha o que a palavra fala. Se o homem tiver o que comer e com o que cobrir-se, com isso esteja contente. Quem comeu hoje, dá um glória a Deus. Quem está vestido aqui, dá um glória a Deus. Você já está no lucro, irmão. A palavra já cumpriu na tua vida. Você nunca vai poder dizer a palavra não cumpre na minha vida. Já cumpriu. Você comeu hoje, está vestido, já é cumprimento da palavra. Não é uma prateleira de mercado. A graça de Deus não é uma prateleira de mercado. Você vai e pega o que quer. Aqui, você leva o que quer e às vezes leva o que você não quer também. Eu não gosto de jiló. Mas me deixa 3, 4 dias sem comer para você ver. Eu como até com a casca. Então a necessidade, irmão, faz a gente mudar. E hoje a palavra vem para te dizer, sabe o que acontece? Você está parecendo um ratinho de gaiola. Você está correndo naquela rodinha e olha o tamanho do mundo que tem para você vencer aí. Você está sofrendo por uma dificuldade que você está passando, e não tá, é porque você está olhando para o chão, pelo leite que derramou. Olha o rebanho de vaca que tem aí na sua frente, que Deus vai te dar leite sem fim. É claro que é um exemplo, mas você está preocupado, bendito seja o nome do Senhor, por alguma coisa que você perdeu, achando que sua vida vai se acabar. O Senhor te diz, crê na minha palavra, mas tem Deus para dar que o Satanás para carregar, o servo de Deus. Crê no Senhor, irmandade, pelo amor de Deus. Por que surgem os charlatões? Por que surgem os enganadores? Por que surgem os enroladores? Porque tem sempre um tonto para ser enrolado. Por que continua o tráfico aumentando? Porque tem alguém que compra. Alguém que sustenta alguma sequência de coisas ruins.
Então, irmão, se nós ouvirmos o conselho que Deus deu ao servo de Deus, ouvimos essa palavra, você não vai fazer fogueira de nada, você não vai fazer voto de tonto de nada, você não vai enfiar sua vida num buraco por nada, você vai ter um relacionamento entre você e Deus. Escuta, pastor, eu não preciso que ninguém me fale que eu tenho que dizimar não, que eu tenho que ofertar, que eu tenho que fazer, eu não sou louco. Eu conheço a voz do meu Deus, e quando na igreja anuncia, que é o que nós fazemos. Quando que eu chamei um de vocês em particular e falei, irmão, você está precisando dizimar? Dia que fizer isso, vocês saiam correndo daqui. Esse lugar não terá Deus mais. Então, quando nós compreendemos isso, nós nos tornamos autossuficientes. É essa liberdade do nome da igreja. Liberdade é da comunhão íntima entre você e Deus. Se o pastor orar, Deus faz. Se o pastor não orar, eu mesmo oro, Deus faz. O que o pastor tem mais que eu? Ele tem mais é que trabalhar na obra só. Não tem, irmão. Vocês estão entendendo bem essa palavra? Só quem vai sair daqui essa tarde encorajado, dá um glória a Deus. Fala, inimigo, lembre-se, o adversário não briga aqui, ó, no muque, porque ele é fraco, mas ele é inteligente. O diabo luta aqui, ó, na mente, na estratégia, é mexendo as peças, é mexendo com as pessoas, é mexendo com o ambiente à nossa volta. Glória ao nome do Senhor. Por que ele é a serpente? Você já viu a serpente pegando passarinho, tocando pandeiro? Ela vai se esgueirando, escondida, traiçoeira. Assim é o nosso adversário. Mas ele pega o pardal, pega o tico-tico, vê se ela pega a águia. É a águia que pega ela. Receba o dom de águia, irmão, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Receba o dom de ser águia na presença de Deus. E o que a águia faz? Ela vê as coisas de cima. Ela não vê do chão rasteirinho, ela vê de cima. De cima ela não vê só aqui, ela vê Barueri inteiro. E ela enxerga longe. Hoje Deus vai te dar visão de águia. Deus vai te dar ouvidos de águia. Deus vai te dar garras de águia para você segurar a tua bênção. Deus vai te dar asas de águia. Glória ao nome do Senhor. E vai te dar coragem de águia para você enfrentar os teus medos. Declara hoje, eu já venci no nome de Jesus. Crê nisso. E a tua vida vai ser transformada. Vai ser mudada pelo Espírito Santo de Deus. E os bens materiais não te satisfarão, porque você não tem interesse neles para isso. O que meu carro serve? Para me carregar para cima e para baixo. Para que esse dinheiro, essa condição que eu tenho? É para dar bem-estar à minha família, para mim, para os meus amigos, mas para minha alma, eu tenho a palavra de Deus. Você pode estar rico, você pode estar jovem, você pode estar feliz. Estar não é ser, é um momento que pode passar. Mas o Senhor te diz, você é um cidadão do céu. E isso ninguém mudará. Então Deus não está contigo, Deus é contigo. Você está no Pai, o Pai está em você. Se Deus está em você, dá glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, creiamos nessa boa palavra. E se crê de coração, cumprir-se as palavras que o Senhor disse às irmãs de Lázaro. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E elas viram ou não viram a glória de Deus? Viram ou não viram o defunto sair de dentro do sepulcro? Irmão, creia que você vai ver coisa, diz aqui nos provérbios, que vão lhe tinir ambas as orelhas, que vai tremer, você fala, Senhor, o que é isso? E você vai lembrar da palavra, é a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Deus seja louvado.